E aí, pessoal, aqui é o Elias, estamos aí de volta para falar da Segunda Guerra Mundial, né? E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre a participação, né, claro, do Brasil. Sim, o Brasil participou ativamente da Segunda Guerra Mundial, né, enviando uma força é, até razoavelmente grande, né, de soldados para lutar, né, ao lado dos aliados a partir lá de 1942, 43, na verdade, é, na Itália, tá? Então a gente vai comentar um pouco sobre esse contexto aí, como é que o Brasil entra na guerra e por que que entra na guerra, né? Então o que que a gente tem, né? O Brasil, ele a década de 40, né? Então o Brasil estava sobre o governo do Getúlio Vargas. Eu já até comentei sobre isso é, outras vezes, mas o Brasil ele estava sobre o regime, né, do Estado Novo, na verdade, do período ali do Vargas, da chamada Era Vargas, 1900, o Vargas chega ao poder em 1930 e sairia do poder em 1945. Então, estamos falando aqui do período Vargas, especificamente do Estado Novo, quer dizer, uma ditadura, é, muito, na verdade, com muitos elementos que dialogavam com o fascismo, né? O Vargas, na verdade, durante todo o seu governo, ele manteve uma política um tanto quanto ambígua em relação ao seu posicionamento frente ao avanço das ditaduras totalitárias, das ditaduras fascistas lá na Europa. Então, o Vargas até chega a nutrir, de certa forma, né, certa admiração aí pelo próprio Mussolini. Então, havia, certo, uma, uma ambiguidade aí nesse governo Vargas que fazia com que até meados da guerra o Brasil não havia se posicionado em relação a esse conflito, né? Até porque, de certa forma, né, o Vargas queria provavelmente estar do lado vencedor. E como até 1941, né, tudo indicava que a Alemanha ela venceria a guerra. O Vargas, né, não se posiciona nem para um nem para um lado nem para o outro, né? Somente em 1943 é que o Vargas vai efetivamente aderir, né, e entrar efetivamente ao lado dos aliados. Por quê? Porque o Vargas tinha interesse, né, na construção é, de uma série de indústrias e almejava financiamento, né? Apoio financeiro, principalmente aí dos Estados Unidos, que era um aliado, vamos botar assim, um aliado econômico, né? E um grande financiador do mundo naquele momento. Então, dentro dessa negociação, né, de busca de apoio, o Vargas ele vai aí negociar, inclusive o apoio militar aí no caso do Brasil. Então, os Estados Unidos entram na guerra em 1941 e aí a partir daí então pressiona, né, passa a pressionar o Brasil, né, nessa relação aí de troca de favores a entrar na guerra também, né, ao lado dos Estados Unidos, né? E, e de fato, né, o Brasil vai entrar na guerra. O Vargas então decreta, né, a, a entrada do Brasil na guerra. Na verdade, vários soldados chegam aí para os Estados Unidos para aprender o modo, né, de operação ali desses soldados estadunidenses, e aí volta para treinar aqueles que iriam para a guerra. É aí que você vai ter a criação da chamada FEB, né, que é a Força Expedicionária Brasileira. Então a FEB seria ali o conjunto desses soldados que iriam para a Itália lutar, né, ao lado dos Estados Unidos para a retomada do território e também para impedir, né, o avanço dos nazistas em relação ali à França, né, já que você também já tinha ali as batalhas ocorrendo já no norte da França, e que também você teria lá em 1944 o dia D, né, que é ali a contraofensiva mais intensa. Então o Brasil envia aí 25.700 soldados aproximadamente. O chamado 33º Batalhão, né, vai lutar em algumas campanhas para a retomada da Itália. Então, a Batalha de Montes, né, o Monte Castelo, né, a campanha do Monte Castelo, a campanha da Sicília. O Brasil entra nessa guerra e desempenha, né, grande importância, né, grandes feitos. No caso aí, o Brasil
perdeu, né, vários pracinhos, né, morreram na guerra, mas uma grande parte retornou e, e são vistos, né, como heróis, né, assim, naquele momento. Então ali no canto vocês podem ver o símbolo, né, da Força Expedicionária Brasileira, que é uma cobra com um cachimbo. Você pergunta por que é uma cobra com cachimbo, né? É porque, pessoal, na época, né, quando se decidiu que o Brasil entraria na guerra, e aí foi criada, né, a Força Expedicionária, mas até ela começar a funcionar demorou bastante, né? E aí muitos críticos de jornal, né, criticavam o governo e diziam que no final dos contos o Brasil não entraria na guerra, né? Que era muito mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. E é aí que você vai ter a adoção do símbolo, né? A cobra com um cachimbo, né? Porque quando a Força Expedicionária ela se organizou, né? E começam a, a embarcar para ir para seguir, né? Para a Europa, você tem essa analogia aí, né, essa resposta, né? E aí muitas matérias de jornal na época colocam justamente esse título, né? A cobra fumou, né? Então o Brasil está na guerra. E aí você vai ter essa força, né, indo em direção à Europa, né? Os chamados cobras fumantes. E aí, novamente, aí quem gosta de música sobre a Segunda Guerra Mundial, que não falta é música. Tem uma música também de uma banda de rock sueca chamada Sabaton, chamada Smoking Snakes, que em inglês quer dizer cobras fumantes, que é justamente uma música que retrata, né, que comenta sobre uh, a, um batalhão, né, da FEB que lutou contra a Wehrmacht, né, que era o exército mesmo nazista, né, a força armada nazista, e que esse batalhão ele foi cercado ali, né, pela Wehrmacht. Muitos morreram, só sobraram 3 e eles foram intimados a se renderem e tal, e eles não se renderam e morreram lutando, né? E aí, muitos anos depois foi encontrado lá só as sepulturas, né? 3 cruzes referentes ao local onde eles morreram, e estava escrito em alemão, né? Aqui jazem 3 heróis brasileiros, né? Escrito pelos próprios alemães, que viram os feitos desses brasileiros como, como um ato heróico, né? E então quer dizer, você vai ter a presença forte nesses brasileiros lutando contra o fascismo lá na Alemanha, né? Então aqui, ó, alguns dos cartazes produzidos pelo DIP, se vocês observarem, olha só, bem aqui, ó, DIP, o DIP, pessoal, era o Departamento de Imprensa e Propaganda do governo Vargas. Então, lá na década de 30, né, principalmente na década de 40, quando o Brasil estava vivendo a ditadura do Estado Novo, você vai ter um órgão responsável pela produção de imprensa, né, de informação aí, que vai produzir, né, essa propaganda para convencer os jovens, né, os homens a se alistarem na FEB, né? A FEB, em sua grande maioria, era composta de soldados, né, de origem pobre, humilde e tal, e que vão ser treinados para enfrentar lá os horrores da guerra, né? Então, essa propaganda, que são só 2, né, mas existem outros cartazes, mas que tinha esse objetivo, né, de trazer esse encorajamento, esse incentivo a esses homens para se alistarem. Então, você tem aqui, ó, Brasil em Guerra, né? Então, esse cartaz aqui, 10 de novembro de 1943. Você tem aqui uma mão, né, forte, destruindo um navio. Se vocês observarem aqui no canto, cadê o mouse? Aqui no canto, ó, vocês conseguem ver aí, não sei se dá para ver. Você tem uma suástica nazista, né, representando aí como se essa mão aqui fosse o Brasil, né, esmagando o nazismo. E aí você tem aqui uma frase, né, abrindo o caminho para a vitória, né, então, trazendo essa ideia da importância da participação do Brasil e dessa expedição em específico, né, para abrir esse caminho para os aliados, né, abrir caminho para a derrota do fascismo e do nazismo. Aqui também você tem, ó,
o Brasil, novamente, está presente, né, fazendo referência à guerra. Você tem aqui em primeiro plano um soldado. Veja que ele demonstra, né, um semblante de alegria, né, como que indo para fazer a sua parte, então ele está alegre. Se vocês observarem que a família também parece se despedir dele ou dos outros, né, soldados. Aqui atrás tem um tanque, ó, dá para ver, né? As pessoas parecem felizes com a coragem desses homens. Então essa propaganda ela é, né, construída, isso aqui, claro, é tudo construído, é pensado justamente para convencer, né, para sugerir que esses soldados se alistassem, né, na luta contra o nazifascismo. Aí também para justificar a participação do Brasil na guerra. Isso é uma contradição, né? Porque, como eu falei, o Vargas ele vivia em um momento político em que se aproximava muito com o fascismo. O Brasil era uma ditadura, havia controle da imprensa, havia censura, né? O Vargas estava no poder desde 1930 e não havia previsões para ele deixar o cargo. Ele sai nomeando uma série de interventores, ele cria uma polícia política, né, que passa a perseguir opositores, ele torna ilegal os partidos políticos, as entidades de luta social. Então era um negócio meio contraditório, que você tinha um país que vive uma ditadura muito próxima dos modelos ali fascistas, mas que agora lutava contra o fascismo. Então isso também, inclusive, chega a ser uma das causas que leva, né, à queda do Vargas, né? Porque lutar pela democracia sem ter uma democracia. Então havia aí essa contradição. Aqui uma manchete aí, né, de um jornal à noite do dia 24 de novembro de 1944. Aviadores brasileiros bombardeando a Alemanha. Sim, pessoal, também você vai ter a presença da FAB, né, que era a Força Aérea Brasileira, né, que também vai participar aí de algumas expedições de bombardeio. Então você vai ter aí, aqui, ó, não sei se vocês conseguem ler, mas tem assim, ó, participaram dos devastadores ataques aéreos a Munique e Salzburgo. Anuncia-se oficialmente em visita ao fronte da FEB o Sr. Noel Charles, dia 24 em Roma. Foi oficialmente anunciado que os pilotos brasileiros participaram dos devastadores bombardeios efetuados anteontem pelos aliados contra Munique e Salzburgo da Alemanha. Os pilotos brasileiros da FAB que formaram parte nos raids aliados de quarta-feira à noite contra Munique e Salzburgo fazem parte da 15ª Força Aérea dos alguma coisa, dos aliados, eu acredito. Então, quer dizer, você vai ter aí a presença do Brasil, como eu falei, né, de forma bastante intensa nessa guerra. Aqui algumas imagens dos pracinhas, né, embarcando para seguirem para a Europa, né, para lutar lá em terrenos totalmente desconhecidos. Aqui vocês podem ver, ó, o símbolo, né, da FEB, ó, o Brasil, a cobra com o charuto, e aqui tem escrito, acho que é segundo aniversário, e aí tem assim, Hitler, aqui já estamos, né? Então quer dizer, o aviso aí dos brasileiros que foram para a guerra, né? Então o Brasil vai ter uma participação bastante importante aí nesse processo, tá bom? Então por hoje é só, pessoal. Esse conteúdo não tem no livro, mas aí vocês podem fazer as anotações pela videoaula, mas também pesquisem, pessoal. Tem muita coisa legal sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Tem um documentário que eu vou indicar para vocês. O documentário se chama A Cobra Fumou. Cobra Fumou, que é um documentário com os próprios pracinhas, né? Pessoas que sobreviveram à guerra e aí estão lá contando as suas histórias, enfim, né, num documentário. Então vale muito a pena assistir, é muito legal. Ele não é muito longo, é meio curto, mas vale a pena assistir, né, e conhecer um pouco da realidade desses soldados que viveram, né, enfrentaram ali as forças nazistas, viram literalmente a morte nos olhos. Bom, então, muito obrigado por assistir e até a próxima.